A luz fraca da manhã de outubro filtrava-se pela cortina fina da cozinha, desenhando padrões irregulares sobre a toalha de mesa com flores desbotadas. Vasilisa, sentada junto à janela, mexia distraidamente o chá que há muito havia esfriado, enquanto os olhos perdiam-se na paisagem familiar do pátio do prédio em Voronezh. Lá fora, o balanço enferrujado da praça infantil balançava levemente com o vento, as velhas árvores resistiam em soltar as últimas folhas amareladas, e os bancos vazios aguardavam os idosos do primeiro bloco, que todas as noites se reuniam para conversar. Aquele prédio de 9 andares, construído ainda na época de Brezhnev, guardava cada detalhe de sua vida, as rachaduras no corredor do prédio, o cheiro característico das escadas, o som do elevador rangendo. O apartamento no 4º andar, herdado da tia Galina Feodorovna, havia se tornado seu lar 13 anos antes, logo após o casamento com Igor. Um toque no celular interrompeu suas lembranças. Na tela, a foto do marido sorridente, de camisa branca, tirada no verão passado durante a viagem à Crimeia, quando tudo ainda parecia perfeito entre eles. Alô, respondeu Vasilisa com a voz calma e rotineira. Vasilisa, tem um problema, a voz de Igor soava tensa. A carta corporativa não está funcionando. Pode ligar no banco, por favor? O que aconteceu? Ela pegou automaticamente uma caneta, pronta para anotar. Estou num restaurante com Petrov. Pedimos café da manhã para 2. Quer dizer, eu e um colega. Ele hesitou, mas logo corrigiu o tom. Enfim, a máquina não aceita o cartão. Dá uma olhada no Internet Banking para ver o que está acontecendo. Tá bom, já verifico. Vasilisa abriu o notebook enquanto Igor, como que para preencher o silêncio, comentava. O tempo aqui em Nizhny Novgorod está bom. Muito trabalho, mas tudo bem. Vou dar uma olhada no cartão. Você me liga daqui a meia hora? Ele desligou sem esperar resposta. Antes, ele sempre se despedia com um beijo, ou pelo menos um, até logo. Agora, as ligações eram curtas, formais, como se fossem relatórios para um chefe, não conversas com a esposa. Vasilisa acessou o aplicativo do banco, e entre as últimas transações, uma chamou sua atenção. Uma compra feita 1 hora antes em um café chamado Brisa do Mar, em Sochi, no valor de 3.800 rublos. Algo dentro dela estremeceu e se partiu, como uma corda tensionada que se rompe com um toque descuidado. Sochi, não Nizhny Novgorod. Ela afastou o celular lentamente, tentando assimilar o que via. Seria um erro do sistema? Uma falha no banco? Mas, no fundo, já sabia que não. Pelo canto do olho, viu o movimento lá fora. Uma mãe jovem balançava o carrinho do bebê, cantando baixinho. Vasilisa lembrou-se de si mesma 8 anos atrás, igualmente feliz, com o pequeno Tinka no colo, quando o mundo parecia cheio de promessas e tudo era possível. O telefone vibrou novamente, dessa vez era a sogra. Bom dia, Eudokia Timofeyevna. Vasilisa respirou fundo antes de atender. Vasilizinha, como estão as coisas aí? A voz da sogra era carinhosa, mas trazia um tom quase imperceptível de preocupação. O Igor ligou da viagem? Está tudo bem? Acabei de falar com ele. Vasilisa forçou um tom natural. Disse que está cheio de trabalho. Estranho tudo isso. Evdokia Timofeyevna fez uma pausa. Essa já é a 3ª viagem em um mês. Antes, ele não saía tanto assim. É o trabalho, respondeu Vasilisa, mecânica, enquanto fixava os olhos na extrato bancário. Ele anda diferente ultimamente. Veio me visitar semana passada pegar uns pirogues, continuou a sogra. Ficou só 15 minutos, mais mexendo no celular do que conversando. Quando perguntei se estava tudo bem, respondeu grosso como um adolescente. Ele nunca foi assim. Vasilisa fechou os olhos. As palavras da sogra ecoavam seus próprios pensamentos, aqueles que ela tentava afugentar havia meses. Talvez esteja só cansado, disse, mas a frase soou falsa até para ela mesma. Deus queira, suspirou Evdokia Timofeyevna. Bom, não vou te incomodar mais. Dá um abraço no Tinka. Farei uns pirogues de maçã pro fim de semana, para ele vir me visitar. Depois da ligação, Vasilisa ficou imóvel, olhando para um ponto fixo na parede. A memória trouxe de volta o dia em que Igor pediu para que todos os cartões fossem registrados em seu nome. Você sabe como é, com aquele histórico de crédito depois do carro, não vão me aprovar nada novo, explicará na época. É só por 1 ou 2 anos, até eu regularizar tudo. Ela havia concordado sem hesitar. Afinal, para um casal isso não fazia diferença, não é? Agora, aquela ingenuidade lhe parecia quase infantil. O relógio marcava 13h15. Hora de buscar Tinka na escola. Vasilisa tirou o caldo de frango da geladeira. O menino adorava sopas, especialmente com macarrão caseiro. Cozinhar sempre a acalmava, ajudava a organizar os pensamentos.
Tinka a esperava junto ao portão da escola, apertando contra o corpo uma pasta cheia de desenhos. Ao vê-la, sorriu, exibindo a falta do dente da frente. Mamãe, hoje a gente desenhou dinossauros. Falou rápido, puxando-a pela mão. Olha, esse aqui é um tiranossauro. E esse é o meu triceratops favorito. Vasilisa folheava os desenhos coloridos, elogiando o filho automaticamente, enquanto uma única pergunta martelava em sua mente. Nizhny Novgorod ou Sochi? Quando é que o papai volta? Perguntou Tinka de repente, interrompendo a explicação sobre os répteis pré-históricos. Ele prometeu trazer um modelo de avião para mim. Logo, filho, Vasilisa afagou os cabelos desalinhados do menino. Acho que nos próximos dias. Talvez no fim de semana. Então a gente vai no parque para soltar ele, igual da última vez? Os olhos do garoto brilharam. Sim, igual da última vez. Ela sorriu, sentindo os lábios tremularem levemente. A noite seguiu na rotina de sempre. Lição de casa, jantar, desenho animado antes de dormir. Depois de deitar Tinka, Vasilisa voltou para a cozinha. Uma notificação piscava no celular. Mensagem de Igor. Desculpa, hoje não vou conseguir ligar de novo. Uma reunião importante se estendeu. Falo com você amanhã. Ela abriu o aplicativo do banco mais uma vez. Uma nova transação. Restaurante Primorsky Sochi 6.700 rublos. Um jantar claramente não era para uma pessoa só. Desta vez, não houve aperto no peito nem lágrimas. Seu coração parecia ter se transformado em pedra, frio e pesado. Vasilisa levantou-se do sofá e aproximou-se da janela. No vidro escuro, refletia-se o rosto de uma mulher cansada com o olhar apagado, bem diferente da jovem feliz que 13 anos antes havia cruzado pela primeira vez a porta daquele apartamento. Lá fora, as luzes noturnas de Voronezh piscavam, indiferentes às dores alheias. Em algum outro prédio da cidade, provavelmente, uma história semelhante se desenrolava. Ou talvez mais de uma. Igor está em Sochi, finalmente admitiu para si mesma. Com outra pessoa. A primeira rachadura no alicerce de seu casamento havia se tornado um abismo, profundo e quem sabe sem volta. Na manhã seguinte, uma dor de cabeça surda e a sensação estranha de irrealidade a acordaram antes do despertador. O relógio de parede marcava 6:30. Ainda faltavam 30 minutos para o alarme tocar, mas ela sabia que não conseguiria dormir mais. Levantou-se em silêncio, cuidando para não acordar Tinka. O apartamento na penumbra da madrugada parecia mais vazio que o habitual, como se alguém tivesse sugado todo o ar de dentro dele. O arrastar dos chinelos no assoalho de madeira ecoava como folhas secas sendo pisadas. Pensou de repente que outubro em Sochi ainda devia ser ameno. Temporada de veludo, como sua mãe costumava dizer. Na cozinha mal iluminada, Vasilisa ligou a chaleira elétrica e sentou-se no banco. As ideias giravam lentas em sua cabeça, como moscas no outono, mas uma delas ganhava clareza, sobrepujando as demais. Preciso saber a verdade. Toda ela sem meias palavras. Quando o relógio marcou quase 8 horas, Tinka começou a se mexer no quarto. Após um café da manhã rápido com sanduíches de queijo, Tinka saiu correndo para a escola com o filho do vizinho. Vasilisa sentou-se diante do notebook, os dedos pairando sobre o teclado. A cronologia da traição tinha que estar ali, escondida entre os rastros digitais que se deixam com tanta facilidade e se apagam com tanta dificuldade. Começou pelas redes sociais, abriu o perfil do marido. Nada de novo. A última publicação tinha 3 semanas, uma foto de um piquenique corporativo, sorrisos forçados sob um céu cinzento. Passou então para os perfis dos colegas que Igor já mencionara em conversas. Petrov, com quem o marido supostamente tomava café da manhã, não postava nada havia 6 meses. Foi na página do departamento de vendas que ela avistou um rosto conhecido. Larissa Vicheneskaya, a nova especialista em marketing. Vasilisa lembrava-se dela do último Natal corporativo. Uma morena alta de postura felina, vestindo um vestido vinho tão justo que parecia uma segunda pele. Seu perfil estava aberto, sem restrições. A primeira publicação fez o sangue de Vasilisa gelar. Uma foto de praia com a legenda: quando o trabalho é um prazer. Localização: Sochi. Data: ontem. No post seguinte, um coquetel sofisticado à beira-mar, a mão feminina que segurava a taça exibindo unhas impecáveis em tons nude. Não se negue aos pequenos prazeres, dizia a legenda. As lembranças daquele Natal a invadiam agora com força. Ela passara quase toda a noite sentada em um canto, amamentando Tinka, então com 4 meses, enquanto Igor dançava, primeiro com ela, depois com as colegas e por fim, cada vez mais com aquela Larissa. Vasilisa recordava o riso dela, a cabeça jogada para trás, a mão que descia do ombro de Igor para sua cintura.
Na época atribuíra tudo ao champanhe e ao clima festivo. Agora, aquelas imagens ganhavam um significado sinistro. Mecanicamente abriu o aplicativo do banco e solicitou o extrato dos últimos 6 meses. O arquivo carregou em segundos. Ela o imprimiu e, armada com um marcador, começou a dissecar cada linha com a precisão de uma auditora. Ao meio-dia tinha diante de si uma coleção de provas que lhe apertavam o peito. Restaurante Zolotaia Lilia. 4 visitas, contas entre 4 e 7 mil rublos. Ela e Igor nunca tinham ido lá. Loja de roupas femininas Legia. Compras de 12, 9 e 15 mil rublos em meses diferentes. Seu manequim era 46, os preços na Legia começavam no 40. Spa Oasis. 3 visitas de 8 mil rublos cada. Vasilisa estivera lá uma vez, quando uma amiga lhe dera um vale-presente de aniversário. Joalheria. Uma compra de 22 mil rublos em agosto, justamente antes do aniversário de Larissa, data que descobrira ao fuçar no perfil dela. O total dos gastos extras chegava a 84.600 rublos. Com esse dinheiro daria para pagar um ano de aulas de arte para Tinka, sonho do menino, e ainda sobraria para um acampamento de verão. O telefone tocou de repente, arrancando-a dos cálculos amargos. Igor, bom dia. Sua voz soou estranhamente calma, como se pertencesse a outra pessoa. Como está indo com os cartões? Conseguiram resolver? Liguei para o banco. Dizem que é uma falha no sistema. Prometeram arrumar até o final do dia. Merda. Que hora ruim. Ao fundo, um riso feminino foi abruptamente abafado, como se alguém tivesse tapado o microfone com a mão. Vou ter que pagar em dinheiro. Como está o tempo em Nizone? Vasilisa apertou o marcador com tanta força que os nós dos dedos branquearam. Ótimo. Uma pausa. Ensolarado, quente, quase como verão. Ela olhou sem querer para a janela, onde o céu de outubro despejava uma chuva fina misturada a granizo. Em Nizone, segundo a previsão que acabará de checar, faziam apenas 3 graus Celsius com vento forte. Fico feliz por você. Fez uma pausa. Amanhã é a apresentação de Tinka sobre ciências. Uma pena que você não estará aqui. É uma pena. Não havia um pingo de arrependimento em sua voz. Bom, preciso desligar. Ligo mais tarde. Ele não ligou. A noite transcorreu em meio às rotinas de sempre. Vasilisa ajudava Tinka com a lição de matemática. A divisão longa teimava em não entrar na cabeça do menino, enquanto números bem diferentes martelavam em sua mente. 84.600 rublos. Quase 3 salários dela no fundo de pensões. Mãe, por que você está tão triste? Tinka levantou os olhos do caderno de repente. É por minha causa? Por que não consigo resolver direito? Que nada, meu sol. Vasilisa o abraçou, inspirando o cheiro familiar de seus cabelos que lembrava shampoo de maçã. É só cansaço. Eu sei como te animar. O menino pulou da cadeira e correu para o quarto. Voltou um minuto depois com uma folha de papel. Olha, desenhei nossa família. 3 figurinhas de mãos dadas diante de um mar azul vivo e um sol amarelo. Aqui é você, aqui sou eu, e aqui é o papai. A gente está na praia, lembra? Você queria ir para a praia? Vasilisa sentiu a garganta apertar, os olhos ardendo traidores. Ficou lindo, Timocha. Apertou-o contra si. A gente vai, prometo. Vamos para a praia. Quando Tinka adormeceu, ela voltou ao computador. Bloqueou todas as cartões adicionais, exceto um, no qual estabeleceu um limite de 15 mil rublos, o suficiente para uma passagem de volta de Soti, caso algo desse errado. Depois ficou muito tempo no escuro, olhando para o brilho fraco da tela com as fotos de Larissa. A dor, aos poucos, cedia lugar a uma determinação fria. Igor não traíra apenas ela. Traíra eles, a família, o pequeno Tinka com seus desenhos ingênuos e sua fé de que o pai traria de viagem o avião prometido. Era hora de agir. No dia seguinte, tiraria uma folga e começaria a se preparar para a conversa que mudaria suas vidas. Passou horas anotando um plano de ação, claro como um relatório para a chefia, sem emoções, sem divagações. Na madrugada, deitada sem dormir na cama que agora lhe parecia vazia, Vasilisa surpreendeu-se com um pensamento estranho. O que sentia não era tanto dor, mas alívio. Como se uma porta pesada que há meses tentava manter fechada à força, finalmente se escancarasse, deixando entrar o ar fresco. Pela primeira vez em muito tempo, sabia exatamente o que fazer a seguir. Voronezh acordava devagar, como se relutante, sacudindo os últimos vestígios do sono. A manhã de quinta-feira surpreendeu com um céu limpo, o primeiro dia ensolarado após uma semana de chuvas incessantes. Vasilisa interpretou aquilo como um bom presságio. Depois de levar Tinka à escola, ligou para o trabalho e pediu uma folga por assuntos familiares.
A chefe, que a conhecia como uma funcionária responsável, não fez perguntas. Os 37 minutos de marchuta até o centro passaram despercebidos. Ela olhava pela janela para as ruas conhecidas, mas as via como se fosse a primeira vez, como se uma névoa tivesse se dissipado, revelando o mundo em cores mais vivas. Era estranho. A traição de Igor parecia ter aguçado seus sentidos, as cores mais intensas, os sons mais nítidos. O casarão antigo na esquina das ruas Plekhanovskaya e Nikitinskaya erguia-se como uma ilha do passado em meio ao mar da arquitetura moderna. Construído em tijolos vermelhos antes da Revolução, com detalhes em estuque e grades ornamentadas nas janelas do térreo, o prédio já abrigara o escritório de um comerciante de chá. Agora ali funcionavam cartórios e escritórios de advocacia. Vasilisa subiu a escada de madeira rangente até o segundo andar, onde uma placa discreta de carvalho anunciava, A.B. Krasnoga, Direito de Família. Ao entrar, uma mulher de baixa estatura, com cerca de 50 anos, cabelo curto completamente grisalho e olhos surpreendentemente vivos, como um céu de verão, levantou-se de trás da mesa. Você deve ser Vasilisa Mikhailovna, disse com uma voz quente levemente áspera, traindo o hábito de tomar chá forte. Sou Antonina Borisovna. Entre e sente-se. O escritório era acolhedor, nada parecido com os ambientes estéreis das firmas modernas. Estantes até o teto repletas de livros encadernados em couro, uma escrivaninha antiga coberta por um tecido verde escuro, fotografias em molduras e no canto, diplomas pendurados sem ostentação, como se a advogada se envergonhasse de suas próprias conquistas. A Natália da contabilidade falou muito bem de você, começou Vasilisa, acomodando-se na poltrona à frente da mesa. Ah, Natashenka, sorriu Antonina Borisovna. Como ela está? Os meninos já cresceram, imagino. O mais velho está no 8º ano, confirmou Vasilisa, enquanto os dedos, inquietos, brincavam com a alça da bolsa. Antonina Borisovna, preciso de uma consulta sobre divórcio, disse, finalmente. A advogada não demonstrou surpresa. Em 20 anos de prática em direito familiar, já vira de tudo. Conte-me, respondeu, pegando um bloco de notas com capa de couro gasto e uma caneta esferográfica simples. E Vasilisa falou com calma, sem lágrimas ou desespero, como se estivesse relatando dados para um relatório, sobre os cartões em seu nome, as suspeitas, as investigações e as provas encontradas, sobre Sochi e a mentira de Nizhny Novgorod, sobre os 84.000 rublos gastos com outra mulher. Antonina Borisovna ouvia, anotando aqui e ali, fazendo perguntas pontuais. Quando Vasilisa terminou, a advogada recostou-se na cadeira, tirou os óculos que usará para ler as anotações e disse, bem, o quadro está claro. Vamos à parte jurídica. O apartamento onde vocês moram é seu? Sim, herdei da minha tia antes do casamento. Ótimo. Então no divórcio ele não será dividido. É um bem pessoal seu, anotou. Quanto aos valores que seu marido gastou com despesas pessoais não relacionadas à família, você pode entrar com uma ação para reaver essas quantias. Tem os extratos bancários? Vasilisa retirou da bolsa uma pasta organizada com as impressões que preparara na véspera. Aqui estão os últimos 6 meses. Marquei em vermelho as transações suspeitas. E isto? Perguntou a advogada, apontando para um segundo arquivo. Prints de redes sociais. Aqui está Larissa Vyshkovskaya em Sochi. E aqui a transação do meu marido em um restaurante da cidade, no mesmo dia. Antonina Borisovna folheou os documentos, assentindo com aprovação. Muito bom mesmo. Temos uma base de prova sólida. O que você deseja obter com o divórcio? Vasilisa hesitou por apenas um instante. Quero justiça. Que meu filho fique comigo, mas possa ver o pai. Que Igor devolva o dinheiro gasto não tanto pela quantia, mas para restaurar a justiça. E que ele se mude da casa. Reivindicações razoáveis, concordou a advogada. Você já tem um plano de ação? Vou falar com ele no sábado quando voltar. Quero me preparar para essa conversa. E pensei em trocar as fechaduras. Pensamento correto, aprovou Antonina Borisovna, abrindo sua agenda. Tenho um serralheiro de confiança. Posso organizar a troca no sábado de manhã. Agora vamos preparar os documentos necessários. Petição de divórcio, ação para recuperação dos valores. A próxima hora foi dedicada ao preenchimento dos papéis. Quando tudo ficou pronto, a advogada guardou os documentos em uma pasta e entregou a Vasilisa. Guarde. Depois da conversa com seu marido, volte aqui e daremos entrada no processo. Ou, se ele concordar com um acordo amigável, formalizaremos a partilha de bens e a guarda do menino. Ao se despedir, Antonina Borisovna apertou com firmeza a mão de Vasilisa. E lembre-se, você está fazendo certo. Um casamento se sustenta na confiança.
Quando ela se quebra, é melhor começar do zero. O telefone de Vasilisa tocou assim que ela saiu do escritório. Era Evdokia Timofeevna, a sogra, convidando-a para tomar chá. Venha, Vasilizosha, fiz tortas. Precisamos conversar. A voz da mulher idosa soava preocupada, como se pressentisse que algo não ia bem na família do filho. Uma hora depois, Vasilisa já estava sentada na cozinha de Evdokia Timofeevna, um espaço aconchegante, com toalhas bordadas, gerânios na janela e retratos do neto em molduras caseiras. O ar cheirava a canela, maçãs e algo mais, uma essência indescritível de lar, um aroma de infância que Vasilisa, criada em orfanato, nunca conhecera. Conte-me o que está acontecendo, disse Evdokia Timofeevna, servindo chá em xícaras de porcelana antiga, com detalhes dourados herdados da avó. Vejo que algo não vai bem. E Vasilisa contou tudo sem omitir nada, as suspeitas, as investigações, seus planos. A sogra ouviu em silêncio, apenas apertando a xícara com os dedos enrugados. Quando a história terminou, Evdokia Timofeevna ficou longo tempo olhando pela janela, onde uma última maçã Antonova, esquecida, balançava no galho de uma velha macieira. Evdokia Timofeevna, chamou Vasilisa hesitante. Me perdoe. Sei que ele é seu filho, mas não aguento mais. Cale-se, cortou a sogra com uma aspereza que fez Vasilisa estremecer, temendo repreensões. Mas em vez disso, Evdokia Timofeevna pegou sua mão. Você está fazendo certo, filha. Eu o criei para ser honesto, mas ele escolheu mentir. Significa que não lhe ensinei o essencial. A mulher idosa levantou-se e foi até o armário. Abriu uma caixa de madeira entalhada e retirou um envelope. Aqui. São 50.000 rublos. Guardia para comprar uma geladeira nova, mas você precisa mais agora. É para os primeiros dias, até tudo se resolver. Não, não precisa. Tenho minhas economias e meu trabalho, protestou Vasilisa confusa. Pegue, ordenou a sogra com uma firmeza de aço na voz. Não é dinheiro do Igor, é meu. E você não é estranha para mim. Sempre foi como uma filha e continuará sendo, não importa o que aconteça entre vocês. E o Timosha, meu único neto. Vamos dar conta juntas. Elas conversaram até anoitecer. Ao se despedir, Evdokia Timofeevna abraçou Vasilisa com força, como uma mãe. Seja forte, filha. A verdade está do seu lado. À noite, quando Timosha já dormia, o telefone de Vasilisa tocou novamente. Era Igor, pela terceira vez naquele dia. Escute, essas contas estão uma bagunça. Nenhuma está funcionando, disse ele, irritado. O banco fala em falha técnica, respondeu Vasilisa serena. Prometem resolver amanhã. Amanhã? Repetiu Igor com um tom de pânico. Você não faz ideia de como estou preso aqui. Não tenho nem para pagar a hospedagem. Não se preocupe, disse ela, surpresa com sua própria calma. Na sua conta tem 15.000 rublos. Deve dar para a passagem de volta. Que passagem de volta? Gaguejou Igor, percebendo que falará demais. Quero dizer. Claro, Dinizny. Igor. Vasilisa olhou para a foto do marido na comoda. Um jovem pai feliz, com o recém-nascido Timosha nos braços. Volte para casa. Precisamos conversar. É claro, querida, respondeu ele, de repente excessivamente carinhoso. Estarei aí no sábado. Te amo. 3 anos antes, aquelas palavras teriam feito seu coração disparar. Agora, aquelas palavras soavam falsas, como um disco riscado tocando sempre a mesma melodia desgastada. Vasilisa desligou o telefone sem responder à declaração de amor. Caminhou até a janela e olhou para fora. Voronezh noturna cintilava sob as luzes da cidade, misteriosa e bela em sua melancolia outonal. Em breve seria sábado, e tudo mudaria para sempre. Estranhamente, aquele pensamento não a assustava. Pelo contrário, sentia uma leveza incomum, como se um peso invisível tivesse sido retirado de seus ombros. Vasilisa estava pronta para as mudanças. O sábado amanheceu cristalino, típico do outono. O ar transparente, o céu azul intenso. As últimas folhas nas árvores brilhavam como ouro de cobre sob os raios do sol matinal. Vasilisa acordou cedo, muito antes do despertador. Seu coração batia firme, tranquilo, como antes de uma prova importante para a qual se preparou com esmero. Exatamente às 9 horas, a campainha tocou. Era o serralheiro Mikhailishik, um homem robusto de mãos calejadas e olhos perspicazes, que começou a trocar as fechaduras com eficiência profissional. Trabalhava rápido e quase em silêncio, apenas murmurando algo entre dentes de vez em quando. Bom trabalho, disse ele, entregando a Vasilisa um molho de chaves novas. Fechaduras italianas de qualidade. Não abrem nem com marreta. Vasilisa agradeceu ao mestre e depois de fechar a porta, ficou algum tempo no corredor, examinando as chaves.
Pequenos pedaços de metal que simbolizavam uma nova vida, impossível de acessar com as antigas chaves. Guardou uma para si, escondeu outra na comoda para Timóteo quando crescesse e colocou os mecanismos velhos em um saco plástico, levando-os até o lixo. Ao jogá-los na escuridão do conduto, sentiu um alívio estranho, como se estivesse se livrando de uma parte do passado que a oprimia. De volta ao apartamento, Vasilisa observou a entrada impecavelmente limpa. Depois que o serralheiro saiu, ela havia esfregado o chão, passado um pano no espelho e organizado os sapatos. No canto, as botas de borracha de Timóteo com dinossauros desenhados lembravam que precisava deixá-lo brincar nas poças d'água antes que as chuvas prolongadas chegassem. O telefone tocou. Era Antonina Borisovna, a advogada, informando que os documentos estavam prontos e que seu assistente já estava a caminho. Tem certeza de que quer fazer isso hoje? Perguntou a voz compassada da jurista. Podemos adiar, dar mais tempo para pensar. Não, respondeu Vasilisa, firme. Melhor resolver agora. Quanto mais se adia, mais difícil fica. O mensageiro chegou meia hora depois, um jovem de terno sóbrio com ar de estudante de direito. Vasilisa assinou os papéis na porta e, após agradecer, fechou a entrada. Timóteo já estava acordado, montando uma nave espacial com seu kit de construção no quarto. Mamãe, o papai vem hoje? Perguntou, sem tirar os olhos das peças. Sim, meu sol. Vasilisa sentou-se na beira da cama. E você não vai esquecer do futebol, né? Não, respondeu o menino, ajustando outra peça. Hoje vamos treinar pênaltis. Vou fazer um gol e dedicar ao papai. Vasilisa apenas assentiu, incapaz de dizer uma palavra. Algo dentro dela parecia ter se partido. Timóteo, percebendo seu silêncio, largou o brinquedo e se aproximou. Mamãe, o que foi? Olhou-a nos olhos. Tá tudo bem? Tá. Ela o abraçou, inalando o cheiro familiar de seus cabelos. Vai ficar tudo bem, eu prometo. Depois do café da manhã, o vizinho Vika levou Timóteo. Seu filho também frequentava a escolinha de futebol. Sozinha, Vasilisa espalhou sobre a mesinha da entrada os documentos que havia recebido, a petição de divórcio, a ação por danos materiais, a certidão de propriedade do apartamento. Ao lado, colocou uma foto da família em moldura prateada, os três sorridentes diante de uma árvore de Natal. Timóteo ainda acreditava no Papai Noel, e ela na eternidade do amor. Faltavam 3 minutos para as 15 horas quando a campainha soou. Vasilisa estremeceu, não esperava Igor tão cedo. Espiou pelo olho mágico. Não, era a vizinha de cima, Babá Nilra, pedindo sal emprestado. Enquanto procurava o pacote, a campainha tocou novamente, desta vez de forma insistente e prolongada. Era ele, reconheceu pelo jeito impaciente. Ao abrir a porta, viu Igor à sua frente, bronzeado com uma camisa clara de mangas arregaçadas e o colarinho desabotoado. Uma bolsa esportiva no ombro, os olhos escondidos atrás de óculos escuros. Nada lembrava um homem que voltava de um frio outono em Nizhny Novgorod. Oi? Tentou beijá-la no rosto, mas Vasilisa afastou-se levemente. O que houve com a porta? Minha chave não serve, disse ele, notando o movimento. Troquei as fechaduras, respondeu ela, serena, deixando-o entrar. Igor parou no corredor ao ver os documentos espalhados sobre a mesinha, ao lado da foto. Sua voz tremeu. O que é isso? Os papéis do divórcio. Vasilisa falou sem hesitação, com a voz firme. Senta, precisamos conversar. Que divórcio? Igor entrou na sala, jogando a bolsa no chão. Você enlouqueceu? O que aconteceu? E então, olhando-a nos olhos, Vasilisa perguntou. Você voltou de Sochi por acaso? Esse bronzeado não é de Nizhny. O rosto de Igor empalideceu. Ele se sentou devagar no sofá, como se suas pernas tivessem perdido a força. Uma sombra passou por seus traços como uma nuvem sobre o sol. Não sei do que você está falando, começou, mas a voz saía incerta. Vasilisa abriu uma pasta com impressões. As extratos bancários, por exemplo. Café Marinho Brisa, Sochi. Restaurante Primorsky, Sochi. Tudo isso em dias que, segundo você, estava em Nizhny em comissão de serviço. Ela fez uma pausa. Posso ouvir sua explicação? Igor esfregou a ponte do nariz, visivelmente abalado. Foi uma viagem não planejada. Mudaram o roteiro na última hora. E isso? Vasilisa estendeu as impressões das redes sociais de Larisa. Quando o trabalho é prazer, lia-se na legenda de uma foto com um rosto conhecido. Igor correu os olhos pelas imagens, e seus ombros caíram. Tirou os óculos e Vasilisa viu, pela primeira vez em anos, uma expressão de desamparo em seu olhar. Escuta, não é o que você está pensando, começou ele. É exatamente o que estou pensando, interrompeu Vasilisa. Você me traiu com Larisa Vyshevskaya, gastou nosso dinheiro em restaurantes, presentes, hotéis, mentiu para mim e para nosso filho.
Sei de tudo, Igor. Dos 84.600 rublos que gastou nessa farsa. Ele permaneceu em silêncio, a cabeça baixa, até levantar os olhos lentamente. Começou sem querer, murmurou. Uma viagem a Moscou, um jantar de empresa. Achei que fosse passageiro que esqueceria. Mas não esqueceu, completou Vasilisa, ouvindo-o com uma calma que a surpreendia. Antes, uma confissão dessas teria destruído seu coração. Agora só lhe trazia cansaço, como se um filme longo e exaustivo finalmente chegasse ao fim. Tentei terminar com ela, continuou Igor, torcendo pulseira do relógio, presente de Vasilisa por seu 35º aniversário. Ela havia economizado por 6 meses para comprá-lo, negando a si mesma até pequenos prazeres. Várias vezes, mas ela ameaçava contar tudo para você, mostrar fotos. Temia perder você e Timosha, por isso continuei mentindo. Vasilisa balançou a cabeça. Sabe qual é a pior parte? Não a traição. É a mentira. Dia após dia, mês após mês, olhando nos meus olhos. Lembra o que disse quando pedi para colocar as contas no meu nome? Somos uma família, que diferença faz? Ela apontou para os papéis. Olhe no que transformou nossa família. Igor ficou calado, brincando com a pulseira do relógio. Posso consertar tudo, disse finalmente. Juro que vou terminar com ela. Começaremos do zero. Pelo bem de Timosha. Não envolva nosso filho nisso, cortou Vasilisa seca. Se tivesse pensado nele, não teria arriscado sua felicidade por uma aventura. Nesse momento, a campainha soou novamente. Era Timosha, voltando do futebol. Vasilisa foi abrir a porta e o menino entrou, as faces coradas. Elevado pelo treino. O menino correu até o pai. Papai! Exclamou, ofegante. Você veio. Hoje fiz 2 gols. Igor abraçou o filho com força, e Vasilisa notou o brilho traidor de lágrimas em seus olhos. A voz saiu áspera, emocionada. Parabéns, campeão. Estou orgulhoso de você. Vasilisa ajoelhou-se na frente de Timosha, buscando as palavras mais simples para explicar a um menino de 8 anos por que o pai não moraria mais com eles. Falou sobre como os adultos, às vezes, não conseguem viver juntos, mas continuam amando o filho da mesma forma. Que o pai viria com frequência, que Timosha poderia visitá-lo quando quisesse. O garoto ouviu em silêncio, sem interromper. Quando ela terminou, ele olhou primeiro para a mãe e depois para o pai. Eu já sabia que tinha algo errado, disse, com uma seriedade inesperada para sua idade. Vocês não riam mais juntos. E o papai ficava o tempo todo no celular. Até quando jogávamos futebol, você só olhava as mensagens. Igor cobriu o rosto com as mãos. Me perdoe, filho, sussurrou. Vou consertar tudo, prometo. Não estou bravo, respondeu Timosha, aproximando-se e abraçando o pai. O Vitya também tem os pais separados. Agora ele tem 2 casas, 2 computadores e 2 videogames. Vasilisa sorriu entre lágrimas. A simplicidade infantil, às vezes, cura mais do que qualquer palavra. Vá ajudar seu pai a arrumar as coisas, pediu ao filho. Ele precisa de você. Enquanto Timosha ajudava a Igor a juntar suas roupas, documentos e alguns livros, o telefone tocou. Evdokia Timofeevna avisava que estava chegando. Vasilisa já a havia alertado. Igor arrumava a mala em silêncio, metodicamente, a camisa favorita, o velho notebook que o acompanhava desde a faculdade, uma foto de Timosha na bicicleta, sem rodinhas pela primeira vez. Você acha mesmo que não há volta? Perguntou, fechando a mala. Não sei, respondeu Vasilisa, sincera. Agora precisamos de tempo e distância. Fique com sua mãe. Pense em tudo. Eu também vou pensar. Quando Evdokia Timofeevna chegou, abraçou a nora com carinho, depois olhou severamente para o filho. Pronto? Perguntou, em um tom que não prometia nada bom. Vamos, teremos uma conversa. Mãe, escute, tentou Igor, mas calou-se diante do olhar firme dela. Em casa falamos, cortou Evdokia, virando-se para o neto. Timosha, vem amanhã comer panquecas. Farei as suas favoritas com maçã. O menino abraçou a avó e depois o pai. Papai, você vai ligar? Perguntou com um tremor na voz. Todos os dias, filho, prometeu Igor, apertando-o contra si. E virei sempre que você quiser. Quando a porta se fechou atrás deles, Vasilisa escorregou pela parede até o chão. O peso dos últimos dias finalmente se dissolveu, e as lágrimas vieram em ondas não amargas, mas purificadoras, como uma chuva de primavera lavando a sujeira do inverno. Timosha sentou-se ao lado dela e apoiou a cabeça em seu ombro. Vai ficar tudo bem, mamãe, repetiu as palavras dela. Nós vamos conseguir. E naquele momento Vasilisa entendeu, eles realmente conseguiriam. Porque por mais dura que fosse a verdade, ela sempre valia mais do que a doce mentira. A primavera em Voronezh chegava sempre de surpresa.
Ontem ainda o gelo estalava sob os pés e o vento cortava a pele, mas hoje o ar estava quente, cheio de luz e do cheiro da terra despertando. Assim como na vida de Vasilisa, as mudanças que pareciam impossíveis 5 meses atrás agora eram sua nova realidade. O sol de março inundava a cozinha, onde ela preparava uma torta de cereja. No forno, um bolo de trigo sarraceno com cogumelos, a predileção de Evdokya Timofeevna, que viria para o almoço de domingo. Mamãe, eu fiz certo? Timosha apareceu na porta com o caderno de matemática. Tem uma divisão com resto bem difícil. Vasilisa enxugou as mãos no avental e pegou o caderno. A letra do filho havia mudado naquele tempo, mais firme e mais confiante. E o próprio Timosha parecia ter amadurecido. As primeiras semanas após a saída do pai foram difíceis. O menino se isolava, chorava escondido no travesseiro à noite. Mas aos poucos aceitou a nova rotina. Está perfeito, gênio da matemática, disse bagunçando o cabelo dele. Daqui a meia hora a vovó chega, e às 4 o papai passa para levá-lo ao cinema. Depois vocês vão ao supermercado. Confirmou Timosha. Ele disse que o ratinho do refrigerador dele se enforcou de novo. Vasilisa riu. Igor nunca aprendeu a cuidar de si mesmo. Cozinhava pouco, vivia de comida congelada, ao contrário do filho, que de repente se interessou por culinária e já dominava alguns pratos simples. O divórcio foi rápido, sem dramas. Igor não contestou nenhuma das condições de Vasilisa, assumindo sua culpa. Para devolver o dinheiro gasto com Larissa, precisou pegar um empréstimo e vender o carro, uma Toyota velha, mas querida, da qual se despediu com dor no peito. Vasilisa não sentiu prazer ao vê-lo sacrificar-se, apenas uma quietude ao ver a justiça restaurada. Todo o valor recuperado foi depositado em uma conta separada para a educação futura de Timosha. O relacionamento de Igor com Larissa terminou logo após sua volta de Sochi. Mais tarde, Vasilisa soube por uma colega fofoqueira que Larissa perdeu o interesse ao descobrir os problemas financeiros dele e a necessidade de pagar o empréstimo. Encontrou um novo protetor, um diretor regional de uma empresa concorrente, rico e generoso com presentes. Igor alugou um apartamento pequeno de 1 quarto no bairro vizinho, a 15 minutos a pé. Todos os fins de semana buscava Timosha, às vezes o deixava dormir lá. Aos poucos, o constrangimento entre os ex-cônjuges deu lugar a uma interação calma, quase profissional. Reuniões na escola, decisões sobre atividades extras para o filho, combinados sobre férias. O toque da campainha anunciou a chegada de Evdokya Timofeevna, sogra. Embora depois desses meses a palavra soasse estranha, elas haviam ficado ainda mais próximas. Vasilisa temera que a separação as afastasse, mas ocorreu o contrário. Evdokya floresceu livre do peso do segredo do filho, que como se descobriu, ela já desconfiava há tempo, mas nunca ousara mencionar. Sinto o cheiro do meu bolo favorito, exclamou a idosa, entrando com o aroma inconfundível de Krasnaya Moskva, seu perfume desde a juventude. Timosha, venha logo. Trouxe um livro novo sobre dinossauros com figuras grandes. O menino saiu correndo para recebê-la, enquanto Vasilisa terminava de preparar o almoço. No peito, uma calma luminosa. 5 meses atrás, parecia que o mundo desabava. Agora, via que não era destruição, mas transformação. Sua vida era diferente, mas não pior. A professora de inglês dos cursos que começou em janeiro repetia sempre: "When one door closes, another opens." No começo soava como um clichê vazio, mas agora Vasilisa reconhecia naquela frase uma verdade profunda. A porta de sua vida antiga se fechará, mas muitas outras se abriram. Na empresa lhe ofereceram uma promoção, assumir a direção o departamento de análise, com um aumento significativo no salário. Timóteo, por sua vez, descobriu um talento artístico que nem ele mesmo suspeitava ter. Agora frequentava 3 vezes por semana a oficina de artes da Casa de Cultura local. Quanto a Vasilisa, era como se tivesse tirado das costas um pesado mochilão que a curvava há anos. Agora caminhava ereta, com o olhar não mais fixo nos próprios pés, mas voltado para o horizonte à frente. Foi enquanto retirava do forno um bolo de trigo sarraceno que se lembrou do encontro casual com Larissa no shopping Galeria Tchejovov, perto do setor de cosméticos. A ex-amante de Igor parecia uma sombra do que fora. O brilho nos olhos se apagara, a postura estava encurvada, como um balão que perdeu todo o ar. O novo romance claramente também não dera certo. Vasilisa, sinto muito. Eu não pensei que as coisas acabariam assim, murmurou ela, torcendo nervosamente a alça da bolsa. Tudo acontece para o melhor, respondeu Vasilisa com uma calma que a surpreendeu. Não havia raiva nem ressentimento, apenas a serena aceitação de que o passado deveria permanecer onde estava.
desejo que você encontre sua felicidade. Só que desta vez, de maneira honesta. E se afastou sem esperar resposta, sem triunfos vazios, sem a satisfação amarga da vingança. A vida simplesmente seguia. À tarde, quando Timóteo saiu com o pai para o cinema e Evdokia Timofeevna adormeceu na poltrona com um cachecol pela metade no colo, Vasilisa abriu um notebook. Sobre a mesa, folhetos turísticos coloridos. Ela planejava as férias de verão em São Petersburgo. Timóteo precisava ver as pontes levadiças, o Hermitage, os chafarizes de Peterhof. Do lado de fora, as primeiras folhinhas verdes brotavam tímidas no velho chopo que resistira a incontáveis invernos urbanos. Nuvens fofas deslizavam pelo céu de primavera, e os raios de sol douravam a janela. O aroma de bolo recém-assado e baunilha enchia o apartamento. Vasilisa abriu o site de reservas de hotéis e começou a busca. Petersburgo em junho, noites brancas, passeios de barco pelos canais, palácios imponentes. Uma cidade nova, experiências novas, um capítulo inédito em sua vida com Timóteo. Sobre a mesa, o último desenho do filho vibrante, cheio de cores. Ela, Timóteo e a avó duzia diante da Catedral de Santo Isaac, reproduzida com esmero a partir de uma foto da internet, cada detalhe traçado com cuidado infantil. Seremos felizes, pensou Vasilisa, passando os dedos pela folha de papel, não como antes, mas de um jeito novo. E era a mais pura das verdades. A vida que a princípio pareceu uma alternativa forçada, ganhava agora contornos próprios, cheia de significado e beleza. Ela fechou o notebook e aproximou-se da janela. Uma brisa primaveril acariciou seu rosto, trazendo o perfume da terra despertando do inverno. Não havia mais motivos para olhar para trás. Tudo que valia a pena estava à sua frente.